Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Nossa, Corintiana número Nossa 1. senhora, hein? Eu acho que você gritou muito com o time hoje, hein? Porque não sobrou voz aí. Esse é o espírito da equipe essa semana, e mais especificamente hoje, é desespero total. Não é isso, Gibson? eu não sei se é desespero total, mas a corda sempre estoura do lado mais fraco, no caso é o Carille, né? O Carille era o mais fraco na história, Fábio? Eu acho que tava se configurando uma coisa assim, né? É aquilo, né? Você não tem como demitir um time, um elenco inteiro. E o presidente não vai se demitir. Então é onde tá lá, né? Mas não sei, não acho que a culpa é 100% dele, eu também acho que tem coisa aí, mas enfim, não acho que ele é necessariamente o lado mais fraco, mas é o lado que tinha que ceder aí nesse momento. Bom, meus amigos, essa semana foi horrível, né? Foi péssima, foi um pesadelo completo. Jogamos 2 vezes, perdemos os 2 jogos e depois de 8 partidas sem vitória, quer dizer, não foram só essas 2 derrotas dessa semana, o nosso técnico, o nosso treinador caiu. Eu lembrei, quer dizer, a última vez que a gente ganhou um jogo, né? E nem jogou tão bem assim, foi aquele jogo contra a Chapecoense. 1-0 lá, gol do Avelar até, não foi? Eu acho que a gente, naquele podcast anterior a essa fase ruim, a gente tava falando, tá ruim, mas tá bom. E tava ruim porque o desempenho do time estava ruim em campo, mas tava bom porque o time tava em 4º lugar. Quer dizer, apesar do desempenho ruim, tinha algumas coisas boas no time, uma delas era a defesa, né? Por exemplo. Que era naquele semana era a melhor defesa do campeonato. Hoje já não é mais, eu acho que já deve ser a 3ª ou a 4ª defesa do campeonato. Então o ruim, mas tá bom, virou ruim, mas tá ruim mesmo. E aí não tem como segurar o treinador. É mais consistente assim, né? Não tem como segurar o treinador depois de tantos percalços, não é isso, Gibson? Há uma semana atrás o Dres deu a declaração e falou, não, ele tem que contratar até o final do ano que vem, pelo menos até o final do ano ele vai ficar, depois a gente vai avaliar o que vai acontecer. Ele não falou exatamente isso e tal, mas... Né? Mas ele mesmo falou, aí no jogo seguinte ele falou, palavra de gente não vale nada, vocês vão falar, se eu falar que ele vai ficar, a palavra de gente não vale nada. Porque é verdade, quer dizer, se ele manter... Enfim, teria que ter muito culhão agora pra manter o Carille até o final do ano, depois dessas 2 derrotas essa semana, né? Mas eu acho que é isso que se separaria do velho comportamento do futebol brasileiro, sabe? Começou a jogar cai o cara. Bicho, o cara nem teve tempo de fazer o negócio, sabe? Tipo, eu acho que com menos de um ano de trabalho, com jogadores que chegaram ao longo do ano, é muito complicado. Jogadores que não renderam o que esperava e etc, né? Eu acho que é muito complicado colocar isso nas costas do Carille e derrubar ele agora. Eu acho que, de certa forma, grande parte do problema foi o placar elástico. Eu também acho que tivesse ficado só no 1-0, com aquele pênalti que foi, mas não foi, sei lá teria sido diferente. Mas é o que o Gibson falou, é a cultura do futebol brasileiro, é a cultura da imprensa brasileira, é a cultura do torcedor brasileiro, pede a cabeça do técnico. A gente vê por isso que nós tomamos 7-1 da Alemanha. E fica nessa, e aí pega, sei lá, durante a transmissão hoje do jogo, o pessoal que estava transmitindo ficava cultuando o trabalho do português lá, do Jesus, só que é um trabalho de quantos meses? 3 meses? 4 meses? Acho que não chega a 4 meses o trabalho dele. Se for pegar o trabalho do Carille em 4 meses, ele tava indo super bem, tava super elogiado também. Aí quando começa a desandar, aí que entra o diferencial. Você pegar e ter o culhão pra bancar o cara e falar, não, esse cara, ele dá resultado. Mas eu concordo em parte com vocês, mas eu acho que a diretoria também já estava bancando bastante o Carille. Eu entendo, eu tô colocando aqui só pra gente discutir mesmo. Eu entendo essa coisa, muitos jogadores novos que não tinham trabalhado com... O discurso do Carille sempre foi esse o ano inteiro, né? Teve algumas partidas que o Corinthians jogou razoável, e aí conseguiu até ser campeão paulista, conseguiu avançar na Sul-Americana, mas o time em si, o conjunto, não aparecia na volta da Copa América, parecia que estava indo, mas não foi, né? Você não acha que eu também... E claro, essa pressão externa da imprensa, dos torcedores, muitos torcedores já estavam pedindo a cabeça dele faz tempo, faz né? Tempo, desde antes da Copa América. Desde antes dessas 8 partidas e tal. Você não acha que a diretoria bancou bastante o Carille?
E os resultados, Não. quer dizer, acabaram não vindo? A diretoria não bancou porra nenhuma. O primeiro momento de crise de verdade desse time foi agora. Foi agora. E bancou o quê? É fácil bancar o cara quando tá com a melhor defesa. claro. Fala, pô, não, a defesa tá bem, tá em quarto lugar, tá se classificando, blá, blá, blá. Não teve o que bancar antes. Agora é o momento de bancar. Se você pega do começo do ano pra cá, o time foi sendo montado até mais ou menos maio. Tem gente chegando em maio no time. Sim. Né? Aí o Carille com aquela promessa de, pós-Copa América vai melhorar. O primeiro jogo pós-Copa América foi meio deprê, até a gente brincou, pô, isso precisa de mais 30 dias de Copa Não América. melhorou nada. Né? Mas, passando aquele primeiro jogo, se você pegar até o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, o Corinthians tá com a segunda melhor campanha do pós-Copa América. Né? E com esse elenco de merda, vamos falar bem claro, com o Cleison, com o Jato não jogando nada, com a Avelar, com essa galera, mesmo assim, a gente tá conseguindo a segunda melhor campanha da Copa América. Depois Pós-Copa América. Chegou ali naquele primeiro jogo da semifinal, que aí foi uma derrota esdrúxula na arena, sim. aí começa a imprensa de novo cair. Por isso eu falo, eu concordo com ele, a diretoria não segurou nada o Carille. Assim que apertou a buchinha, a diretoria fez o que toda a diretoria do time brasileiro faz, e que demite o cara e foda-se, bota a culpa em cima do cara. Cara, quem contratou errado foi a diretoria, o Cifu fez cagada, todo mundo fez cagada nessa história. Né? Eu acho que com o que os jogadores estavam jogando e o que o Carille tinha na mão, eu acho que ele fez milagre, cara. Não, e acho que se tivesse um planejamento, tivesse alguém pra colocar agora, eu até entendo, manda embora, põe o cara mais cedo, né? Já tivesse conversando com alguém, apalavrado e tal. Se o Mano tivesse livre no mercado, ele já teria se já tivesse alguém, enfim, em vista, mas não tem. Agora demitiu o cara, e aí? O que vai fazer? Quem que vai entrar? Vai chamar o Oswaldinho de novo? Então, a outra vez que quando saiu o Tite, lembra? Que entrou aquela leva de treinador ali. Alguém lembra da lama que foi aquilo? Não, foi uma lama. E mesmo quando saiu o Carille no ano passado, que eles não nem votaram sim, sim. Mas assim, voltando... Então, agora eu quero ver. Que não chamar, eu quero ver que milagre o cara vai fazer. Porque eu duvido, honestamente, que o cara vai, com esse elenco, que ele vai fazer qualquer coisa. Se alguém entrar e conseguir classificar esse time pra Libertadores, já fica pro ano que vem. Seja pra pré-Libertadores. Que seja, que fique no G6. Eu acho que essa é a tentativa, né? É trazer alguém pra conseguir essa classificação que o Corinthians, quando estava no G4, parecia ok, mas agora cada vez mais distante. Sim. Mas voltando aqui àquela partida na Sul-Americana, na semifinal da Sul-Americana, que o Corinthians perdeu. O primeiro jogo, Foi ali que começou a realmente a desandar o futebol do Corinthians. Foi depois daquela partida que o Carille deu aquela declaração. O elenco é novo, falta experiência e tal. Enfim, tem muita gente especulando que ali ele acabou perdendo o apoio do elenco e tudo mais, e que depois, e por isso, o time começou a jogar mal. Vocês acham que existe alguma coisa de real, de verdadeiro nessa enfim... Eu acho que começou ali, né? Eu acho que não foi só uma declaração, ele deu uma série de declarações infelizes ao longo desse período pior aí, né? Sim. E acho que isso também contribuiu. Quando eu falo, ele não é só em campo, né? Extra-campo, ele também não soube lidar com uma série de coisas, né? O Corinthians, assim, ele tava, nesse momento pós-Copa América, tava bem, porque também, assim, tinha uma certa gordura pra se queimar, porque tava disputando, tava bem no brasileiro, né? Tava lá dentro dos G5, G4 brasileiro, e tava disputando a Sul-Americana. Então tinha duas vias pra Libertadores, né? E aí quando cai da Sul-Americana, só fica uma via pra Libertadores, joga toda a pressão pra lá. E aí começa o psicológico. Entra aí um trabalho do psicológico do jogador, dos líderes do time, de diretoria e tudo mais. E nenhum desses funcionou. Não foi só o Carille. Não funcionou Fagner, líder, Cássio, líder, Ralf, Andrés, Gil, enfim. Não conseguiram manter a cabeça do time para poder contornar a situação. Tem um períodozinho de alguns jogos de, cabeça baixa e tal, entendo. Mas essa sequência aí piorando, né? Esse é o problema. Foi degringolando cada vez mais, né? O pessoal tá comentando aí, Gibson. Só antes de pegar os comentários, falar uma coisa. Esse jogo de hoje, se você pegar até o momento que a gente tomou o gol, que foi ali o quê? Aos 40 e poucos do primeiro tempo? O primeiro gol do pênalti, né? O Flamengo, que é o melhor ataque da competição, não tinha chutado uma bola no gol. Aquele pênalti mandrake que o juiz deu, que pra mim aquele não é pênalti nem fudendo, né? Aquilo lá desconcentrou o time. O que, óbvio, o time não tem que se concentrar daquela maneira, mas concentrou, tomou o segundo em seguida, o terceiro no comecinho, e aquele pênalti que não deram pro Corinthians também. Quando a gente tinha feito 3-1 ali, que o Matheus fez o gol, em seguida teve esse lance do pênalti que não deram pro Corinthians, que foi bola na mão do cara. Pela regra,
Antigamente isso não seria pênalti. Pela regra atual, isso é pênalti e tá aí o VAR pra fazer Sim. isso. Se tivesse rolado aquele pênalti ali e faria 3-2, o time ia se animar e ia pra cima. Vamos aos comentários. Aqui, o William Alves perguntando quem será o treinador tampa-sol com a peneira. É difícil saber agora. A especulação é o Thiago Nunes, né, do Atlético Paranaense. Mas ele não vai, eu imagino que ele não vai sair na reta final do campeonato, o Atlético jogando bem. E se fosse ele vendo essa draga que é o Corinthians, também não ia aqui aceitar, eu preferia ficar lá no Atlético. O Allan Kardec falou que quer o Dorival no Corinthians como treinador. E o Márcio Nascimento tá achando a culpa não na parte técnica, mas na parte física. Tá falando que o preparo físico do Corinthians está vergonhoso. Isso eu acho que tá mesmo. Eu acho que o time tinha que estar correndo muito mais do que tá correndo. É que às vezes eu acho que o jogador não tá correndo porque... Enfim, não é o preparo físico, mas não tem o fogo no rabo pra correr. Isso que eu acho que eu não sei, eu vejo uma cara de cansado no fim dos jogos. Não de hoje, tô falando de hoje. Tô falando... Não, eu também tô falando de hoje. Eu acho que falta nesse elenco do Corinthians alguém com aquele fogo no rabo, alguém que chegue e jogue fogo no jogo, digamos assim. O Pedrinho era um pouco isso quando ele entrava nas partidas, né? O Janderson poderia ter sido... Enfim, foi em alguns momentos? Foi em alguns momentos, mas agora, né, tá sendo um pouco inútil, também não pode colocar a culpa no garoto, né? Mas tá faltando aquele jogador que fala, joga a bola pra mim, que eu levo o time pra frente. Mas o Janderson, ele bota fogo no negócio. Ele pode não ter a técnica, pode não ser um puta jogador, mas ele vai com o coração. Ele tá jogando... Agora ele faz sozinho. Eu acho que tem alguns jogadores jogando com o coração. Eu acho que o Ralf, apesar da torcida ter reclamado com ele, tá jogando direito. Eu acho que o Gil tá jogando bem. Sim, o Cássio e tal. Mas Bruno Mendes jogou super bem hoje também. Mas eu acho que falta um jogador do meio pra frente que consiga levantar a equipe. Sim, sem dúvida. E acho que dentro de campo tá faltando aquele motorzinho, né? Alguém que corra o jogo inteiro e faça os outros caras pensar, puta, tem que correr também. Vamos correr também. Que era o Romero fazia isso até o ano passado, mesmo nos momentos piores do time ele fazia isso. O Elias já fez isso no passado, o Paulinho, enfim, já teve vários caras que foram esse motor que brigavam os 90 minutos o tempo todo, jogando bem, jogando mal, brigavam. E isso fazia uma diferença pro resto do time, tinha uma influência no comportamento do time como um todo. Bom, enfim, a gente tava falando, aparentemente as pessoas todas estão falando que o Thiago Nunes é o favorito, né? Para ser convidado, enfim, se ele vai aceitar ou não é outra história. Outro nome que estava sendo muito ventilado era o do Silvinho, né? Que já recusou o Corinthians uma vez, antes do Carille assumir, ele era a bola da vez, né? O Corinthians convidou e ele recusou. O Silvinho teve uma passagem muito fraca no futebol francês, lá no Lyon. Enfim, eu acho que ainda falta ele mostrar mais para ser treinador do Corinthians. Seria os dois são apostas, né? Eu acho que o Thiago Nunes já mostrou E isso é preocupante, porque pra mim o futebol francês, tirando 3 times ali, é pior que a Série B. E o Lyon é um desses 3 times. É um dos times bons, né? Exatamente. Eu acho que ele teve uma oportunidade muito boa de começar no futebol europeu e tudo mais, que era acho que o sonho dele, talvez, fosse isso. Ele que fez boa parte da carreira dele jogando na Europa, né? O Silvinho. E foi mal nessa primeira tentativa, e eu imagino que se ele quer isso pra carreira dele, não faria sentido ele aceitar o Corinthians agora. Também deveria tentar uma nova oportunidade, talvez uma Série B na Espanha, sei lá, vamos tentar de outro jeito. Isso imaginando como ele quer fazer a carreira dele, né? O Thiago Nunes seria uma aposta, ainda é uma aposta, porque ele só teve esse trabalho com o Atlético Paranaense de interessante, mas é um trabalho bem interessante. Agora não se sabe se ele vai conseguir reproduzir isso no Corinthians, né? Vários treinadores tiveram trabalhos interessantes e uma passagem e vale lembrar que esse trabalho do Thiago começou, na verdade, antes dele. Foi com o Fernando Diniz lá no Atlético Paranaense. Foi mais ou menos aquela sequência, com um trabalho mais curto do Fernando Diniz, mas a sequência que o Tite pegou do Mano, né? Teve um início de trabalho, um planejamento de departamento de futebol que teve uma continuidade a partir dali. Né? Caiu o técnico, mas manteve o planejamento, né? Eu não descartaria, enfim, ninguém falou isso é da minha cabeça mesmo, tô falando aqui. Não descartaria o Roger Machado, que quando o Tite saiu para assumir a seleção brasileira, ele indicou o Roger Machado. E tá fazendo um bom trabalho. Né? Voltou a fazer um bom trabalho no Bahia, né? Ele que teve trabalhos fracos no Atlético Mineiro, se não me engano. Na porcada. E agora tá fazendo um bom trabalho no Bahia. Só que ele tem essa coisa de como ele aceitou os outros trabalhos. Quer dizer, ele aceita trabalhos novos no início do ano. Ele não costuma pegar times no meio do ano, assim, mesmo que seja esse final.
pra fazer. Enfim, mas isso eu que tô falando aqui, não li isso em lugar nenhum, eu que tô chutando aqui. Quem sabe aí eu E dos nomes ventilados aí talvez seja o mais interessante mesmo, né? Porque, assim... É o que tem mais experiência. O Mano não vai sair agora do Palmeiras, então não dá pra esperar isso. O Renato Gaúcho também não dá pra sair do Grêmio, também não sei se eu gostaria do Renato Gaúcho no Corinthians, então acho que tem a ver. O Gaúcho não tem cara na cidade de São Paulo, aqui ele não ia ser feliz. Não dura 6 meses em São Paulo. Ele não ia conseguir. Eu acho que uma possibilidade é o Tite, né? A seleção brasileira tá uma draga, eles vão mandar o Tite embora e aí a gente pega ele de novo. Mas o pessoal tá comentando, Gibson... Então muita gente fala aqui de que técnico que vem, que técnico que não vem. Mas o pessoal tá sugerindo alguém? Alguém tá sugerindo você? Que você, não, a gente sabe que falou com o André. Tem gente... o André Reis tá sugerindo o Rogério. Imagino que ele ia falando Rogério Ceni. O que seria uma das coisas mais irônicas da história do futebol. Ele nunca vai ser técnico do Corinthians, esquece. Cristiana Costa tá sugerindo o Lisca doido, né? Esse é bem cara de Adilson, que entrou depois quando se for pra chamar um doido, eu ia atrás do Eu Louco Bielsa. Não desse Lisca doido. Aí o Vladimir tá falando que estão sonhando que o Corinthians não tem dinheiro pra contratar um técnico de expressão. O Wesley tá falando do Oswaldinho. Oswaldinho, pelo amor de Deus. Nunca mais. Cara, ele caiu. Beleza. Era o que muita gente da torcida queria. Os jornalistas estavam na expectativa. Agora, a draga que vem depois disso, quer dizer, que são poucas horas disso, e pra mim já tá sendo mais deprimente ainda do que a permanência do Carille. Não é verdade? Sem dúvida. O próximo jogo do Corinthians é contra o Fortaleza na Arena, quarta-feira, 7h30 da noite. Quem vai comandar o time nesse jogo, eu não faço a menor ideia. O Corinthians contra o Fortaleza, jogando em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, jogou 7 vezes. Foram 6 vitórias e apenas um empate. Por isso nunca perdeu pro Fortaleza jogando em São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians ganhou do Fortaleza jogando em Fortaleza, né? No primeiro turno. Enfim, tem tudo para ser uma volta das vitórias da vitória corintiana. Mas agora, com esse vácuo no comando do time, fica mais complicado, né? Sim. Eu acho que era um jogo que parecia mais simples, mas agora já fica mais dramático. O André Sanches também tá prometendo mudanças drásticas no Corinthians. Tá falando que vai ficar pouca gente. Será que ele tá falando dele também? Dele mesmo? Porque é o que muita gente tá pedindo aqui. Eu acho que dele não, mas estão falando muito na saída do Sheik e do Wilson, né? Os gerentes de futebol que realmente têm sido meio omissos nesse momento do Corinthians. Se existe alguma coisa de vestiário ruim contra o treinador e tal, existe essa possibilidade, suspeita, isso recai muito sobre esses gerentes que deveriam estar controlando melhor esse vestiário, quer dizer. E aí tem mais outra, né? Se tem jogador fazendo corpo mole pro treinador cair, eu quero que esse jogador também vá pra puta que pariu, né? Não dá pra... Tá jogando no Corinthians, meu amigo. Se você tem que resolver alguma coisa com o treinador, conversa com ele, claro. Faz corpo mole pra fazer ele sofrer aqui não, mano. Com certeza. E não dá pra ficar com birra, assim, né? O futebol é um trabalho, né? Você não pode, eu vou deixar de fazer meu trabalho pro meu chefe ser demitido. Não, aí você que deveria ser demitido. E eu acho que é um pouco isso que o Andrés falou, né? Ele falou em mudanças drásticas mesmo. E eu acho que ele tá falando não só no comando do Corinthians, mas eu acho que de jogadores no elenco também. No elenco também. Agora, não dá pra mandar a gente embora sem haver um planejamento. Sim. Eu também acho que tem que trocar muito jogador, mas a gente tem que ter um pouco de calma e saber que estamos dispensando ou vendendo esse e contratando aquele outro. Mas tem uma pergunta pra gente, deixaram aqui uma pergunta, cadê aqui? O Rafinha Lamartine falou, quais jogadores vocês, daqui da mesa, né, quais vocês acham que tem que... Ele falou que teve que tirar chapéu. Eu imagino que ele deva ser entregar o boné, tá falando que deva sair. Escolhe aí. Do meio pra frente ali. Do Ralf pra frente pode... Não, que tem que sair do time? Que tem que sair do time? Bom, o Cleison, Ramiro... do meio pra frente e o Avelar, né? O Avelar pode acho que o Jadson, me dói falar isso, mas o Jadson acho que já deu, né? Tem que se despedir. O Avelar eu mantenho ele como um reserva de lateral esquerda. Não, vai. Mas a gente não tem nenhum reserva. Não dá pra chamar dois caras do nada. Não, mas baseado nisso também não tem ninguém pra pôr na frente. Então tem que tirar. Vamos contratar alguém pra esse lugar. Eu acho que é um pouco isso. Vamos contratar. Não, tem cara que eu acho que pode jogar na reserva. O Janderson, eu acho um moleque que ele promete muito. Eu não mandaria ele embora, mas eu não queria titular do time também, no time titular no que vem. Eu acho que ele tem um bom reserva pro time. Nesse sentido que eu tô falando. Agora, pra mim, os caras têm que puxar o chapeuzinho. Cleison, tchau. Jadson, tchau, obrigado. Já fez tudo que tinha feito pro Corinthians, não dá mais, não consegue mais correr. Esse Júnior Urso, aí... Ramiro também. O Júnior Urso eu discordo. O Júnior Urso eu acho que ele chegou no meio do ano, teve uma fase boa. Ele teve
3 semanas, não é nem um mês bom. Eu acho que ele ainda vai render nesse Corinthians. Eu não sei. Mas enfim, eu estou discordando de você. Eu acho que ele é um cara que não corre, não faz nada, mas enfim. Cara, desse elenco eu não defendo ninguém. Se vocês falar que pode ir embora, vai embora. Eu não tenho esse amor, não. Também achar, o Júnior não pode render melhor? Pode. Mas se tiver uma proposta, vai embora. Não. Embora. Mas assim, que você vai fazer uma lista e sair oferecendo, né? Eu tô falando assim. Você vai ligar... Não, acho que oferece. Se alguém quiser, leva. E a gente vai atrás de substituto, mano. Não tem esse amor, não. Depois desse jogo contra o Fortaleza, a gente tinha um clássico, né? Contra a Porcada no Pacaembu, sábado, 7 da noite. Sem saber quem vai ser o nosso treinador, como é que vai ser, esse jogo já ficou bem mais complicado do que parecia, né? Do que parece sempre. O Corinthians, pelo Brasileiro, jogando no Pacaembu como visitante, jogou 4 vezes, teve apenas uma vitória e 3 empates. Então não perdeu nenhuma. Pô, então tá invicto. Você tá olhando o copo vazio. Você tá olhando o copo meio vazio, cara. Teve uma vitória apenas, e foi aquela vitória que o Paulinho marcou, e o Romarinho e o Paulinho marcaram gols contra a Porcada. Já estamos fazendo a lista de contratações também? Romarinho e Paulinho aí, ó. Não, o Paulinho, se quiser voltar, mano, ele tem lugar fácil nesse time. Aí manda o Urso embora mesmo, né? Aí eu concordo. Fica difícil a gente falar, né? Mas esse é o jogo pro Corinthians ir pra... Não sei se ir pra cima, mas tirar ponto deles e atrapalhar a possível recuperação que eles estão pretendendo nesse campeonato. Né? Clássico é aquilo que nunca sabe o que se esperar, né? E acho que sem nem ter técnico pra esse time aí, e o Palmeiras com uma meta mais clara, com um time mais organizado agora que o Mano tá lá e tal, eu acho que vai ser um jogo complicadíssimo pro Corinthians. Lá na Arena, com o fato de recentemente lá na Arena o Corinthians ter... Na Arena... com o mando deles. Né? Arena Pacaembu. Vai ser no Pacaembu, porque vai ter show do Sandy Júnior. Sei lá, que a gente vai ter show do Sandy. É sempre Sandy Júnior, né? Os caras mandam no estádio. O estádio não, mas não vai ter show aqui. Opa, Sandy Júnior, fica à vontade que a gente vai no Pacaembu. Mas enfim, com o mando deles, torcida única deles, acho que vai ser um jogo complicadíssimo. Se o time não teve cabeça até o momento para segurar as pressões, eu me preocupo muito com como vai ser a pressão neste jogo especificamente. Mas, enfim, o Corinthians vai ter essa coisa de, a partir desse momento, vira franco atirador, né? A partir desse momento, tudo que vier nesse campeonato é lucro agora. Então, às vezes isso libera o time dessas amarras. Tira o peso, né? Tira esse peso e ajuda a conquistar um resultado em cima dos caras, né? Bom, essa semana não foi só desgraça na história do Corinthians, né? Não foi só derrotas e tudo mais. Teve coisa boa. Teve coisa semana, muito boa. Do Corinthians, que foi as meninas bicampeãs da Libertadores, jogando lá em Quito, no Equador. Jogar na final contra a Ferroviária, né? E marcaram 2-0 contra a Ferroviária. Tínhamos perdido para a Ferroviária o Paulista com 2 empates. E o brasileiro. O brasileiro. Exatamente, o brasileiro. Desculpa. E agora uma vitória no tempo normal, tempo corrido. 2-0, gol da Crivellari e da Juliette. Sim, e foi um jogo sofrido, né? Os gols vieram a partir dos 30 do segundo tempo. Foi um jogo complicado. A Ferroviária, que este ano não ganhou nenhuma partida do Corinthians, mas ganhou um campeonato do Corinthians, o que é uma coisa muito bizarra. Mas conseguiu esse resultado, bicampeãs invictas, né? Segundo campeonato invicto de Libertadores do Corinthians feminino. E também essa semana conseguiu um resultado bom na primeira partida da final do Paulista, né? Contra o São Paulo, no majestoso feminino, a majestosa, é isso o nome? Ganhou de 1-0 também, gol da Crivellari de casa, né? Um belíssimo gol, o lançamento da Tamires, belíssimo lançamento, o time masculino não faz isso há séculos. O domínio de bola e o chute da Crivellari também. Eu não vejo o Cleison fazer isso na vida inteira dele. Belíssimo gol. O primeiro gol contra a Ferroviária, que foi meio que uma tabela, e foi uma tabela raçuda, assim, a raça que primeiro que a Crivellari fez o gol, teve pra pegar a bola, tocar na Vitória. E a Vitória, que pegou a bola caindo e conseguiu se esticar pra tocar a bola de volta pra Crivellari fazer, foi... é o que se espera de um time do Corinthians, né? Esse tipo de raça. Que a gente já viu em outros momentos, de um Rodriguinho, de um Romero, brigando, batendo, conseguindo de alguma forma fazer esses gols. Enfim, as meninas estão fazendo isso
Ainda bem. Ainda bem. E a final do Paulista... O segundo jogo da final, 16, né? Vai ser dia 16. E eu espero que, ao contrário do Morumbi, que estava meio vazio, eu espero que a arena esteja lotada para prestigiar as meninas do Isso é Corinthians. muito legal. Tem que encher lá a arena, E cara. a gente conquistar esse campeonato na frente da nossa torcida, né? Sim, Sem dúvida. Ia ser Isso é maravilhoso. histórico. A gente que vive pedindo para as meninas jogarem na arena, vão ter essa chance disputando uma final de campeonato. E vale falar também, né? No futebol feminino, a diretoria do Corinthians briga, peita a Federação Paulista, peita a CBF, etc. Essa final do Paulista era para ser antes da Libertadores, não foi, porque teve um jogo ali que porque como tava em todas as finais, o Corinthians acabou sendo quase que simultâneo a final do Brasileiro, ia ter um tempo muito curto para fazer a final do Paulista ali antes da Libertadores, então conseguiu adiar isso, e agora com essa convocação também, peitou os caras e falou, não, a gente vai jogar depois, não vamos perder jogador agora. Então é um trabalho que, assim, os diretores... É um exemplo, mais no sentido, não é só em campo, né? Exatamente, tem que aprender a fazer isso, né? E eu vi já a diretora de futebol do Corinthians dando declarações, peitando a Federação Paulista, falando o absurdo que é a CBF, a Federação Paulista, a forma como eles organizam as coisas e tudo mais. Uma última passada dos comentários aí, Gibson, pra gente Muita iniciar. gente pedindo a volta de vários jogadores aqui, pedindo a volta do Jô, do Rodriguinho, do Balbuena, do Romero. Pós-construção do estádio, cara, a gente tá sem grana. A gente vai continuar sem grana por um bom tempo, enquanto não equalizar essa questão da dívida do estádio que a gente fica pagando. Então tá rolando uma negociação, porque enfim, toda essa grana que entra de bilheteria, que não é pouca na arena, uma das maiores arrecadações do brasileiro é do Corinthians, Sim. tá entrando pra pagar a dívida, né? O Corinthians, vergonhosamente, tá sendo um patrocinador master de verdade há anos já. O que é ridículo, né? Porque esse acordo do BMG foi uma palhaçada o que fizeram. Então, cara, o time tá sem dinheiro, essa é a grande verdade. Qualquer coisa que tentarem fazer no começo do ano vai ser em cima desse cenário, então não vai chegar ninguém em Salvador, não vai chegar nenhum grande nome aí pra salvar. Estão falando, atrás não sei o que, não tem dinheiro pra pagar esses caras, bicho. E se vocês vão pegar essa questão do time hoje, a gente tá sofrendo desmanche desde 2015 pra cá. Sim, né? sim. Então, ano após ano, pelo menos 2 desmanches, um no meio do ano e um no começo do ano, nas 2 janelas ali. O lado bom é que esse time tá tão ruim que nem desmanche teve agora. Então, mas esse é o ponto que eu queria falar. Esse ano, o elenco do Corinthians tá mas tão limitado que não saiu ninguém no meio do ano. A gente conseguiu não ter desmanche, não porque os caras estão pagando uma puta grana. Saiu o Henrique. Mas, cara, a gente não teve desmanche. Pediu pra Não tinha time pra fazer desmanche esse ano, como tinha time pra fazer desmanche em 2016, que venderam 9 titulares do time. Em 2017 saiu mais 5 titulares. Ano passado saiu mais 4. Esse ano não saiu ninguém, cara. Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 173. Com bastante... Eu não sei como, mas eu estou prevendo uma semana de 6 pontos, hein? Que beleza, que beleza. E Gibson? Espero que sim. O Bernol tem que lembrar agora as redes sociais. Ficou de férias, da vida mansa. Teve muito tempo só nos bons drinks. Pesquisar, né? e memorizar as nossas redes sociais. Por favor, Fábio. Não se acrescentou nenhuma desde o Orkut, né? Não. Tá bom, então. Bom, estamos no Facebook aqui, então esta é a primeira delas. Além do Facebook, estamos no Twitter e no Instagram, onde a gente posta muito conteúdo, interage com o pessoal lá e tal. No YouTube a gente posta nossos vídeos. Além do YouTube, a gente tem algumas de áudio, que são o Spotify, o Deezer, iTunes e o SoundCloud. São as 8 redes sociais do Corinthians, da Irmandade Corintiana. Todas elas, Irmandade Corintiana. Quer dizer, o nome da rede social, Irmandade Corintiana, exceto no Twitter, que é Irmandade Timão. Isso eu sei porque eu que criei quase todas elas. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando este podcast e a gente espera que enfim, eu não sei o que espera desse time. Eu espero que a gente consiga não passar a vergonha essa semana. Acho que tá bom demais. Espero que eles comecem a mostrar um pouco mais de brilho, é o mínimo, assim, né? Sim. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana, pessoal!